Olá, eu encerrei o vídeo passado falando de pressão na fachada, que esse é um outro elemento muito importante para se dimensionar. Aqui nessas imagens coloridas, o que eu quero representar é, por exemplo, olha, quando você olha essa quina aqui da fachada, isso aqui é resultado de túnel de vento, tá? A gente percebe uma sucção muito grande, tá vendo? Tá bem negativo aqui, ó, -3 de coeficiente de pressão, olha. Então, tá vendo? Muito negativo. Aqui também, quando eu olho para esse outro gráfico, eu também percebo uma pressão negativa aqui. O vento bate de frente, então onde está vermelho é força, é positivo. Tá? A gente chama de sobrepressão, onde está vermelho. E onde está azul aqui, a gente chama de sucção. Esse caso, que é o caso que interessa para a gente aqui em específico, que é a grande sucção que nós temos nas quinas. Para vocês terem ideia do que é isso aqui e da importância de se tomar cuidado no dimensionamento e de ter um controle bom da obra para que não haja problemas, é o que vocês vão ver aqui, olha. Vamos olhar esse vídeo, vocês vão notar que olha o que aconteceu com essa fachada aí. Caiu, tá? Aqui numa cidade de Santa Catarina. E vocês podem ver que lá eu mostrei um edifício, mas isso não ocorre somente para edificações altas. Aqui é uma edificação baixa, mas era de esquina, né, e caiu também. Vamos ver um outro caso, né, que só estou repetindo essas imagens, ó, mas vamos ver uma outra situação. Vejam esse edifício e outros que vou mostrar. Vê só, essa levou a fachada inteira embora. Às vezes o engenheiro projetou tudo corretamente e não houve um bom controle, né, na hora de executar a obra, colocaram elementos incorretos. Veja essa outra fachada também como vai voar. Olha lá. Então há necessidade de se saber bem, as quinas das edificações são perigosíssimas nesse sentido de sucção, as sucções são muito altas e a gente precisa dimensionar, tanto fazendo ensaio em túnel de vento, quanto utilizando a norma. A norma de vento, ela já traz informações, por exemplo, tanto da pressão média na fachada, tá, quanto das sucções que nós vamos ter aqui nas quinas. Essas sucções, que são a área achurada, está aqui na norma, ela chama de CPE, que é o coeficiente de pressão, tá, aqui fora. E tem o que vai estar no meio aqui da fachada, ele chama de CE, que é coeficiente de forma. Meu foco agora vai ser o CPE. Para aquela edificação que nós fizemos no vídeo anterior, eu estou ali com uma sucção na faixa de 1,2, olha, menos 1,2, pelas dimensões dela, que em outro vídeo nós vamos fazer tudo isso parte a parte ainda, né? Aqui essa ideia dá uma visão mais geral de força, momento e pressões de projeto. Depois a gente vai detalhar porque é muita informação que tem a norma. Então, para uma situação dessa, olha, tem menos 1,2. E é com esse valor que eu vou utilizar, por exemplo, aqui, onde está o CD. Só que eu não vou usar CD nesse caso, né? Eu só vou trocar para quê? CD é um coeficiente aerodinâmico. Nesse caso, eu vou dimensionar esquinas, então vai ser o meu CPE, menos 1,2. De resto, continua igual. Eu vou pegar a pressão dinâmica para aquelas diversas alturas, ou calcular só para a situação mais crítica da pressão dinâmica maior, porque tipicamente no edifício você dimensiona tudo pelo caso mais grave. Então eu vou pegar a pressão dinâmica maior que eu calculei para a altura mais alta, a área e o coeficiente de pressão aqui, olha, menos 1,2. Com isso eu vou determinar então essa força de sucção ou a pressão de sucção. Lembrando que pressão é força sobre área. Tá ok? Esse é o processo para fazer esses cálculos e se determinar então as pressões de sucção, as pressões nas quinas, e que aqueles exemplos mostraram, né, como que isso é grave. Vou mostrar aqui mais alguns casos, né? Por exemplo, dá uma olhada aqui nessa situação, onde nesse vídeo a gente mostra aqui o vento incidindo por um lado nesse edifício, depois, quando você olha a imagem do lado, é o edifício rotacionado pelos eixos aqui, dá para se perceber. Deixa eu tentar fazer aqui uma oscilação, olha,
Então você vai ver que o vento está caminhando. Você vai ver como que a pressão vai variando, ó, coincidência no vento, então ele está caminhando para lá e eles estão ao contrário, está vendo? Então esse aqui caminha, por exemplo, no sentido anti-horário, esse anti-horário, esse também está anti-horário, os dois estão anti-horários aqui, mas esse vai seguindo o meu mouse para um lado e esse aqui vai seguindo o mouse pelo lado de cá. Olha. Então, dando a volta aqui, agora estamos com a pressão mais positiva nessa face, e aí você vê aqui, né, como que está, pressões negativas de sucção nessa lateral. E quando você vai estudando isso daqui, né, você vai vendo que há necessidade ou de se calcular com muita exatidão esses pontos onde está mais azul, é onde tem a maior sucção, e dimensionar tudo corretamente, ou você dimensiona essa parte aqui para essa grande sucção, ou você dimensiona toda essa quina para essa grande sucção que tem aqui, né? Então aí depende do seu sistema, mas é importante saber calcular bem isso, que é utilizando aquela tabela que eu mostrei anteriormente, tá? Porque você tem, ao mesmo tempo ocorrendo, que foi o que eu quis mostrar aqui, forças e pressões positivas, ou seja, sob pressão, e ao mesmo tempo sucção. E o vento muda de direção o tempo todo, então você tem que fazer toda a análise para se determinar isso. A norma te dá informações e o túnel de vento te dá informações com maior exatidão. Tá? Aqui eu vou pegar um caso aqui, olha, daquele furacão bomba que ocorreu recentemente, lá no Balneário Camboriú, na região de Santa Catarina. E eu gosto daquele exemplo, que remove o telhado, e aqui, que por estar exatamente na questão de quina, olha, levou esses containers e aqui já estava indo outro, né, que o vídeo parou. Então a gente repara como que a força do vento vai interagindo, e principalmente nas quinas produzindo sucção. Aquele caso aqui do telhado, eu vou tentar mostrar numa casinha. Lembra? Já estamos bem familiarizados, né, com aquela questão do vento vindo aqui da esquerda para a direita. Veja como que ele interage, por exemplo, com uma casa. A gente nota que nessa região aqui, olha, a fumaça passou direto, ou seja, é uma região de sucção. Ou que a gente poderia chamar na Fórmula 1 de vácuo. Toda essa região aqui é aquela região de sucção de vácuo. Aqui, a gente quando percebe que essas linhas se aproximam, porque a velocidade aumenta. Se a velocidade aumenta, então diminui a pressão. E por outro lado, a gente tem essa parte recirculando, fazendo uma pressão positiva. Mas vamos ver essa imagem na forma de pressão, para poder ficar mais claro para a gente? Vamos lá, olha. Na forma de pressão, eu vou ter um mapa desse jeito. Não vou deixar esse mapa estático, mas eu vou, por enquanto, aproveitar esse mapa estático só para ilustrar para vocês o seguinte, olha. Essa cor aqui quer dizer pressão positiva. Então a gente vê que toda essa fachada, o vento está vindo da esquerda para a direita, toda essa fachada tem pressão positiva, fazendo então a sobrepressão, empurrando essa parede para dentro. Além de empurrar a parede para dentro, empurra o quê? O telhado para cima, tá vendo? Tem uma pressão aqui por baixo do telhado, empurra ele para cima. Sobre o telhado, a gente vê que essa cor aqui é a cor de sucção. Então, sobre o telhado é sucção. E onde está mais esbranquiçado é a sucção maior ainda. Primeiro que por essa imagem estática, que é excelente, a gente percebe onde tem a sucção maior, na cumieira. Tá? E depois vai tendo nas outras situações. Vamos ver a animação para vocês sentirem como que varia. Percebe como que está variando aqui as pressões? A cumieira sempre com o máximo, nos outros descolando, e aqui ó, a gente vê às vezes aumentando a sucção e diminuindo, aumentando a sucção e diminuindo. Essa é a ideia, então, da sucção do vento no telhado. E telhados, né, quando você pega telhas francesas, portuguesas, etc., é uma situação mais complexa para dimensionar, né? Você não tem ali como fazer o vínculo, né? Como travar bem isso aqui. Então, se dá um vento muito forte em casas convencionais, não tem muita solução. Tá ok? Então, essa é a ideia que eu queria dar aqui de grandes sucções em fachadas. Depois nós teremos aulas específicas para se calcular e vamos fazer exemplos também, pegando situações reais, para se calcular as sucções nas quinas das edificações, sucções nas cumieiras, etc. Tá bom, pessoal? Até o próximo vídeo.